Começando mais um Visionários e hoje eu tenho um prazer de receber uma visionária, uma das pessoas mais influentes dentro do mercado imobiliário, não só por ter grandes números, mas por ter grandes responsabilidades também, né, Eliseu? Mais uma vez aqui, meu companheiro de bancada, para falar de uma pessoa que eu admiro muito, fiquei muito honrado da Sophie ter aceito o nosso convite para estar aqui. Ela que não é do Brasil, ela é do mundo, né? Ela está cada hora num canto. Ela é uma das pessoas, enfim, que eu tenho o prazer hoje de trazer aqui e colocar na cadeira como visionária. Sofia Martins, muito obrigado, viu, por você ter comparecido aqui. E esse bate-papo, eu acho que vai ser um bate-papo enriquecedor, não só para quem está nos assistindo, mas para nós aqui, porque vai ser uma mentoria. Eu que agradeço, João, Eliseu. É uma honra para mim estar aqui e compartilhar com vocês. Nossa, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Ah, que legal. Eliseu, obrigado também, né? Mais uma vez aqui. Mais uma vez estar aqui nessa bancada maravilhosa, aprendendo sempre. Então aqui a gente tem mentorias gratuitas toda terça-feira e com reprise aos domingos. É verdade. Maravilhoso. Se você tiver aí, não conseguiu pegar o programa, terça-feira, 22 horas, domingo, 16 horas. Na verdade, agora 15h50 nós entramos no ar para o Brasil inteiro, né, através da RFTV. É um grande prazer aí para nós estarmos juntos nessa jornada também. E é um conteúdo de valor, né, Valor, não. A Sofia tá fala... aqui, a Sofia tá em diversos, para quem não conhece, vai entrar na rede social da Sofia, agora vai lá pesquisar. A Sofia tá em diversos eventos, tá pelo mundo todo, como o João disse, é uma cidadã do mundo aí, tá sempre se movimentando. E você vai ter a oportunidade de ver ela aqui gratuitamente. Então as pessoas pagam pra estar no evento, pagam caro. Paga caro, né? Paga caro. Pra eu estar viajando é caro. Exato, é acesso. Não, e as pessoas pagam e com razão, porque o conteúdo é valoroso, né? É isso aí. E aí aqui você tem isso de graça. Então você aproveite agora. Vamos Boa. lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta pra você. Quem é a Sofia? Né? O que a Sofia fez antes do estrelato, até o dia que deu tudo certo, né? Porque eu sei que nem sempre as coisas devem ter dado certo pra você. Nossa, eu costumo dizer que pra dar certo, quanto dá errado isso antes. Aí. Dá muito errado antes. Eu vou fazer 40 anos agora em agosto e eu vou fazer o lançamento do meu segundo livro. Por favor, vocês estão convidados. Por favor. O convite oficial vai chegar. Eu falo assim, se não gosta de ir no lançamento de um livro, vai ter que ir no meu, porque vai ser meu aniversário. Então é por isso a data. Legal. E tenho 40 anos, sou casada, vou fazer 20 anos, eu tenho 2 gatinhos. E sou formada, pós-graduada, eu gosto muito da vida acadêmica, fiz mestrado, doutorado, estudei um pouquinho. E eu trabalhava, João, na parte de banco. Então eu fiz toda a minha carreira na parte de banco. Comecei a trabalhar com 15 anos, não sou herdeira, então eu cresci com um valor que o meu pai tinha, assim, por meus pais não ter tido estudo, então tudo na vida deles era eu ter estudo para os filhos. Então eu tenho 2 irmãs, sou a mais nova, e aí eu comecei a estudar para eu conseguir ter bolsa para ajudar meus pais. Então eu comecei a ler e escrever com 3 aninhos, e meus pais do interior achavam que era algum problema, né? Que era algum problema na escola, alguma coisa. E aí fiz uma prova e eu não consegui fazer a primeira, segunda e terceira série. Eu já pulei etapa porque eu atrapalhava as crianças em desenvolvimento. Então eu utilizei isso como algo positivo, porque eu sempre era aquela pessoa diferente, né? E minha mãe sempre falou assim, filha, isso daí é muito bom para você, na simplicidade da minha mãe. Então eu estudava porque eu falava assim, poxa, eu vou ajudar meus pais para eu ter algum desconto nisso, porque tinha desconto quando era média global 10, então era bem difícil. Então eu comecei a estudar e a gostar disso nessa época. Entrei na faculdade muito cedo, saí muito cedo, me casei e comecei a minha vida de gestão com 21 anos no banco, que eu já trabalhava. Então eu despontei como jovem talento, né? Isso para mim foi uma grande diferença. E a virada foi aos meus 23 anos, quando eu desenvolvi um software que eu vendi para o próprio banco. Então, o meu primeiro livro, que eu falo A Profissão de Milhões, é sobre venda, não é sobre o mercado imobiliário. Eu falo um capítulo sobre o mercado imobiliário, mas eu explico como que você alcança 1 milhão, como eu alcancei, vendendo. Então, essa foi a minha virada. Com 29 anos, eu já estava no auge da minha carreira e eu recebi uma ligação da minha irmã que minha mãe estava doente. E na época eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu viajava muito. E eu precisei voltar para São Paulo. E foi um momento muito difícil, porque eu fiz acordo, aquela coisa toda, quando você está muito tempo numa empresa que você ama o que você faz e que abriu todas as portas para mim, eu cresci ali dentro, eu já estava como diretora de área de expansão.
Nessa idade é uma coisa que você entende o quanto que você lutou para estar ali. Eu brinco que estamos no mercado imobiliário que é predominantemente a parte de gestão masculina, mas eu também vim de um outro setor que era muito mais masculino. Então, e eu era muito mais jovem também. Então, eu já sempre trabalhei com essas dificuldades e eu sempre me qualifiquei por conta delas. Então, eu falava assim, bom, eu vou para essa reunião, eu tenho que ser, assim, 8, 10 vezes melhor no meu potencial do que eu vou falar. Então, eu sempre foquei a minha dificuldade para eu solucionar com uma forma de estudo, com uma forma de dados. Porque contra isso, a pessoa ela vai ter que parar e te ouvir. Então, eu nunca fui vítima. Com 29 anos eu voltei e eu falei, bom, agora eu vou abrir o quê? Uma franquia, porque eu tenho um contrato de confidencialidade e instituição financeira, que foi algo bom para mim, enfim. E aí eu falei, bom, tem um apartamento no Sul e eu tinha comprado já alguns imóveis nessa minha caminhada com um corretor. E eu vou te falar, eu queria ver todo mundo pintado, menos um corretor na minha frente. Porque... E liga na hora que você não pode atender, e insiste, e compra que você não vai vender, aquela agonia, sabe aquela agonia? Pressão, né? Pressão. Só que eu comprei um apartamento em Porto Alegre, que eu tenho até hoje, e eu comprei com 3 vagas, imagina, eu formada, direito e tudo, e eu assinei um contrato que 2 vagas eram determinadas e uma não. Porque eu confio no que o corretor estava me falando, enfim. E aí, aquilo foi um trauma tão grande, porque bateram no carro do meu marido, foi aquela confusão que acontece, né? E eu falei assim, bom, eu vou voltar para São Paulo, nós tínhamos um apartamento aqui menor, fiquei nele e falei pro meu marido assim, ó, eu mesma ser a minha corretora. Fiz direito imobiliário, não era, tava vendo uma questão de franquia e quando eu tava descendo a rua, eu vi uma imobiliária, descendo a rua da reunião da franquia, só tava finalizando o ponto. Eu entrei, eu falei, olha, como que eu faço para eu ser a minha própria corretora? Porque eu não queria intermediar para tirar o corretor, não era isso. Eu queria entender o processo para eu não passar por traumas de compra que eu já tinha passado. E nem essas situações, porque esse negócio de compra, tá acabando. Eu falei, eu preciso entender. Porque isso não funcionava comigo, dá uma angústia, né, até. Você precisando de uma coisa, você precisa de um olhar de um especialista e eu não tinha essa confiança. Aí ela falou assim, olha, tem um gerente aqui, ele vai te explicar. E esse gerente chama Martins. Porque o meu nome, Sofia Martins, é marca, não é meu nome. E aí... Mas o seu nome é como? É Sofia? É Rose. Seu nome é Rose? Meu nome é Rose. Sofia Martins é marca registrada. E aí eu vou contar agora. E aí... Que legal. Acredito. Acho que eu quero mudar meu nome também. Ô, Rose, me conta tudo não, isso. Olha, não é possível, Rose. Não, isso só meu marido me chama, porque é uma coisa... Não, escuta. Aí eu peguei e falei, olha, eu expliquei, né? Aí o gerente falou assim, ó, é só você... Vai 2 dias no plantão, eu vou assinar seu estágio. E aí você precisa de um nome. Eu falei, Rose, não, já tem, não pode usar. E aqui em São Paulo é comum, né? Não pode na imobiliária ter 2 nomes. Não, trocar. Aí ele, você não tem um apelido? Eu falei, putz, apelido? Falei, na faculdade meu apelido era Sophie. Por quê? Já tá crime prescrito, eu posso contar. Eu vendia prova, trabalho... Tudo. E aí era código, Sophie de sabedoria. Então eu fiz muito isso. Tanto que eu comprei meu primeiro carro assim. Então você era CDF. Você era quem pensava e a galera só passava de ano Sim. porque era seu amigo. Não, Eu eu fico imaginando a Sofia com 11 anos vendendo prova pra galera de 14, porque ela adiantou. Na faculdade, eu faço o seu TCC. o meu primeiro carro e a minha entrada de apartamento foi assim. Sério? Com vendas. Por isso que eu falo, a profissão de milhões é sobre vender. Se você é um empresário, seja o que você for, se você não souber vender a sua ideia, o seu posicionamento, o que você está fazendo, você não vai para lugar nenhum. Você pode ser bom, mas se você não souber se vender, você não consegue conquistar milhão. Ponto. E aí eu falei, olha, tem Rose? Aí eu falei, Sofia era um apelido. Já tem. Ele, pode ser Sofia. Eu falei, tá bom, mas filha de quem, né? Porque eu tenho que ter um sobrenome. E ele chamava Martins. Sofia Martins. Sofia Martins. Martins, pronto. E lá fui eu 2 dias pro plantão. 2 dias que é o que ele pediu, com um livro. Não sabia nada do que era roleta. E beleza. Saí, tirei a foto pra ele. Nesses 2 dias, eu fiz amizade com um corretor que é meu amigo até hoje, que chama Marcos. Passou 2 meses, comprei meu apartamento, não voltei mais, tirei meu CRES, que eu falei assim, nossa, gente, era só isso, né? Fiz direito imobiliário e tal. Eu falei, uau. Aí o Marcos me ligou e falou, Sofia, eu vi uma empresa aqui que a sua cara não tem nada. Eu falei, obrigado, Marcos. Como assim? Porque eu tinha contado pra ele a minha história. É muito difícil quando você
faz grandes mudanças. E eu estava num processo de grande mudança, né? Por questão de saúde, a sua cabeça, você não fica muito... O que você vai fazer, né? Vou tirar um ano sabático, vou abrir um negócio. Mas quando você tomou essa decisão, você estava capitalizada, você tinha dinheiro? Sim. Então, tipo, não foi assim, eu não tenho o que fazer. Não. Na verdade, você estava querendo saber aonde você iria aplicar brilhava os olhos, né? Eu mudei a minha vida com o meu trabalho a partir dos meus 23 anos, eu falo isso. Você falou que 23 você bateu, teoricamente, ali o Sim. seu primeiro milhão Sim. vendendo um app. Sim. Aí, com 29, você pivotou, tipo, a sua profissão. Você saiu, teoricamente, do banco. Que eu já tava no num cargo executivo, tranquilo, cabelos cuidando da brancos, América, né? trabalhando pra caramba. Caramba. Dia médio de trabalho, 18 horas dia, 15 horas dia. E até então você nunca tinha vendido um imóvel. Imóvel não. Não era a sua praia. Não era minha praia. Tá. Mas eu sempre fui vendedora. É porque vender é É a vender, né? profissão que existe. É Sim. vender. É a profissão mais antiga do É o que mundo. faz Sim, funcionar. E aí, eu falei... Aí o Marcos me ligou. Eu lembro até hoje. E ele falou, Sofia... Marcos Martins. Não. Agora que eu O Martins era o gerente. Pronto. E ele foi ali, eu fiz a primeira venda, acabou ali. Você só herdou o nome dele. Só escolheu o nome. Eu falei, eu tenho que ser filha de alguém, né? Ainda brinquei. Escolheu bem o nome, né? Eu tenho uma corretora que eu conheci uma vez que ela também tava nessa de escolher nome. Ela escolheu um nome estranho. E aí, Scarlett, um negócio assim. Eu lembro que eu era o nome de uma personagem. Madonna, eu tenho um monte de amiga assim. Porque é pra pessoa lembrar. Madonna, bom. Não, foi. E aí eu falei assim, bom... Ele me ligou e falou, Sofia, é uma empresa, não tem empresa de vendas. E eu fiz uma venda e eu ganhei 22 mil reais. Em 2014, falei, Marcos, espera aí. O risco não é seu, sou tributarista. Pera, eu investi 2 milhões para abrir uma franquia, gente. Para eu ter uma taxa de retorno em 6 meses de 20 mil líquido com todo o risco que é empreender no Brasil. Trabalhista, piriri, pororó. Eu falei, não, o risco não é seu. Você ganhou isso assim, tipo... E ainda era cheque o pagamento de comissão. Eu falei, Marcos, amanhã eu vou ir conversar com você. Aí eu suspendi o que eu tava fazendo da franquia e fui falar com o Marcos. Aí ele, olha, Sofia, você tem Cresce. Tem um prédio aqui que não vende há 6 meses. Tá lá, é só você pegar e vender. É isso. Gente, aquilo ali foi um estalo na minha cabeça, porque eu me senti tão burra. Por quê? Eu... com mestrado, graduada, estudei. O investimento disso de tempo, gente, é uma vida, uma loucura. É uma só vida. que É muita eu informação, estudando, pô. não só estudando, eu sempre trabalhei. Então, pra quem estuda e trabalha, e tem casa, e é casado... E filhos? Você já tinha filhos Não, eu nessa não tenho época? filho, eu optei não não tem? ter, não. Então Tenho quando você falou das gatinhas, é gatinha Não, mesmo. gatinho mesmo, Eu tenho uma também chamada Zarascatúcia. Zarascatúcia? Ele é criativo pra nome. É que eu gosto de nomes estranhos. É igual a Scarlett. Exótico. Escolheu. É, Não, igual a é Scarlett. Floquinho e Alvin. Madonna. São meus 2 gatinhos, minha Não, paixão. Electra. Eu lembrei. Minha paixão. Electra. Electra. Elétrica. A mulher me Maravilhoso. atendeu, eu nunca mais esqueci. Eu falei, Você viu, gente, mas esse é o da objetivo. Cirela. Eu falei, eu olhei no objetivo. cartão dela, Electra. Eu falei, meu Não, Deus. você não do esquece céu. mais. Não esquece, porque o Tem objetivo uns 15 é esse. anos isso. Eu não lembro até hoje. E aí Me eu falei traumatizou. assim, Marcos, eu me senti, gente, tão... Porque o risco não é seu. Eu voltei e falei assim pro meu marido, eu vou ser corretora. Meu marido Ele olhou, falou, ela tá ficando meu marido louca, é do eu vou- mercado Não. financeiro. Ele olhou com o escritório, ele falou assim, tem certeza? Porque assim, né? A gente tinha tido tanta experiência com o corretor. Eu falei assim, tenho. Ele, tá bom, amor. Até aí não me disse nada. Mas a minha irmã é psiquiatra. Ela me ligou no final do dia, eu subi depois. Oi, tudo bem? Já rolou a conversa nos bastidores. Nos bastidores, porque meu marido falou, Bastidores da família. a saúde da sua mãe tá impactando, né, no que ela tá fazendo. ficando- Porque ela tá falando que ela vai pra um plantão. Tipo, como Que que loucura é essa? eu né? dizia que vou pro plantão? E eu não tava precisando vender. Que é natural quando acontece alguma coisa na sua vida, você precisa de dinheiro. Sim, sim. Eu tinha um conforto financeiro com o marido e tal, com uma estrutura familiar pra eu tomar minha decisão. E aí a minha irmã me ligou e falou, irmã, não é bom tomada de decisão em momento de crise, a saúde da mãe, nananã, tenha calma, você já mudou do sul pra cá, são traumas muito grandes, espera um pouco tomada de decisão. Sim. Depois que eu soube que era isso, eu, não, tá tudo bem, Fica tranquilo. tranquilo. O maridão ligou pra ela, falou...
Depois A eu Rose soube. tá ficando doida. Manda Não, uma receita de doidou. frontal aqui agora. Ela tá dizendo que amanhã 8 da manhã tá no plantão. Vai entrar na roleta. Você falou roleta? Roleta? Que Tipo, roleta, você tá doido? roleta, Ela a ia pessoa ser- falava assim, pegar uma pizza era o contrato. O que que é pizza? Eu tava pedindo pizza pro cliente, tipo, eu não sabia nem o Ela que ia ser era. dona de franquia, empresária, vai virar corretora de imóveis. Tá Sim. doida, liga Mas pra ela. Isso é uma coisa que eu falo muito pro corretor. Por quê? Porque eu comecei como corretora e eu falei assim, se conseguem vender, como que um corretor vende? Então, eu vou estruturar da minha forma. É um negócio. Então, eu sempre me vi como minha empresária. A sua empresa. Eu falei, ótimo. João, eu fiz 12 vendas em 45 dias de um projeto que não vende há 6 meses. Que maravilhoso. Me liga o dono da empresa, que eu nem sabia quem era. Porque eu tô lá num plantão, que tinha os corretores lá de outra empresa, não tinha empresa de vendas, essa é a incorporadora. E ele falou, o que que você fez? Eu falei, olha, eu fui fazer a captação no entorno, eu fiz um mapeamento, eu fiz toda a parte estatística do que eu já fazia. Só que agora, vendendo imóvel, como eu não podia acionar minha carteira, não foi sorte de um cliente. Eu tive que fazer uma carteira. Então, eu sempre falo, corretor, você está começando? Tem uma carteira. E ponto 2, não tenha vergonha. Porque como eu olhei a corretagem, eu não olhei como um downgrade da minha vida. Eu olhei como eu nunca pensei nisso antes. Por quê? Se todo mundo tem uma dificuldade de vendedores ruins, então eu vou aplicar o que eu sei, criar o meu método e eu vou vender. E, ok, então eu era a primeira a chegar, a última a sair, vários corretores fizeram um plantão comigo e fui campeã. Aí o dono me convidou para ser sócia e eu fui coordenar projetos. Coordenei 11 projetos. E aí, como coordenadora, eu falei, agora as pessoas têm que saber que eu tenho projeto para trabalhar comigo. Então, eu era corretora coordenadora dos projetos. Então, eu mapeava a localização e zerei esses projetos que muitos eram problemáticos. Depois, fui assumir gerência. Criei uma equipe de vendas do zero. Isso em que ano, Sofia? 2014 e 15, em plena crise. Quase 10 anos atrás. Aí. Sim, vou fazer 11 anos de mercado imobiliário. Braba nessa época. Sim, o pessoal achava O que eu mercado era imobiliário louca. tava horrível. É, o pior. Não, e pra mim foi muito bom. Por isso eu sempre acredito, até eu tava dando uma entrevista agora em Nova York e perguntaram pra mim, Sofia, como que você vê o mercado com essa taxa de juros? E eu falei, eu sempre olho como lado bom, porque sempre vai estar bom pra alguém, então eu tenho que achar o porquê vai estar bom pra mim. Uhum. Ponto. Porque em 2014, se eu ouvisse as pessoas falando comigo, você é louca. Você tinha saído Você é do louco, você tá mercado. rasgando seus diplomas. Você pode se colocar onde você quiser. Aqui você tá doida. Você não tá vendo como que tá a taxa de juros? Você não tá vendo o problema, impeachment, não sei o que, não sei o que. Governo. Falei, tá, me conta a novidade. Me conta a novidade, né? Eu vou fazer algo diferente. E aí, a minha equipe representava 85% da empresa em vendas. Então, eu desenvolvi uma equipe. Eu tenho performance em alta performance. Então, eu tenho pós disso. E eu falei, bom... Aí o dono falou, você precisa assumir e criar a empresa de vendas. Abriu capital em 2020, veio a pandemia. Então tem um IPO, uma pandemia no currículo, né? E tudo 11 isso... anos intenso, né? Eu falo assim, eu sou intensa mesmo. Mas você entrou em 2014, 2015 nessa empresa e ficou com Sim, ela... e fiquei com ela até setembro do ano passado, que eu me mantenho como sócia e não mais nem operação de vendas para fazer minha expansão internacional. Entendi. Porque agora que eu posso voltar a acionar a carteira minha antiga, para mim faz sentido. Você pode dizer o nome dessa empresa? Mitre. Ah, Mitre. Sim, eu cuidei e estruturei toda a parte de operação de vendas. Que legal. Não, e tem um carinho Fantástico. imenso, imenso. Foi uma decisão muito difícil, mas em momentos nossos de carreira, eu como gestora, eu fiz toda a venda como corretora e quando eu era coordenadora corretora, como gestora não. Porque é muito difícil você ter uma equipe e você vender e ser concorrente com a sua equipe. Uhum. E neste meu momento, em transações que eu tenho aberturas e foco em empresas de forma internacional que eu não estava conseguindo dar atenção, para mim hoje faz mais sentido entrar num outro momento de empreender e incorporar. Então eu falei, bom, esses clientes não tem como eu atender estando aqui. Então foi uma decisão de caminho. Quando você vê que você estruturou uma empresa que está caminhando bem, de vendas, era aquilo ali. Próximo passo agora, né? É o próximo passo. Então, hoje eu já analiso muito mais a questão daquelas horas para o retorno. Então, hoje eu posso entrar, igual a gente está num projeto da primeira incorporação feminina do Brasil e do mundo, que eu trouxe o Pacto Global da ONU para a empresa.
Então, eu tenho algumas movimentações que hoje é muito prazeroso para mim olhar isso e ajudar a desenvolver. Estava em Singapura fui contratada para fazer uma palestra e treinamento para a maior construtora de Singapura, imobiliária, para mostrar como que a minha gestão em vendas impactar isso. Imagina, quando você está numa mesa de homens, os mais ricos de Singapura, que você pega a hora do brasileiro aqui no mercado imobiliário para a hora do singapuriano representa 15 minutos do singapuriano para a hora produzida do Brasil. Olha isso. E você poder ser contratada para a pessoa ouvir como você faz, são outros mercados. Então, eu olhei como uma oportunidade desse meu momento. E aí, hoje eu atuo como conselheira em Singapura e numa construtora de Portugal. E eu atuo no mercado de Nova York, Miami e São Paulo. Então, mas como é que você ganha dinheiro com isso? Tipo, o que coloca dinheiro? Você faz essa assessoria? Tudo pago. Mas você é sócia ou você é contratada? De incorporação sócia. Que de legal. Incorporação eu tenho 3 sociedades que eu entrei como sócia. Aí você participa de todo o lucro. Muito bom. Porque eu não entro no risco, né? Hoje porque eu não quero entrar no risco, porque eu não vou ter esse tempo para avaliar o risco. Quando você entra no lucro, é diferente. Aí você abriu uma hold fora do país e entra, Sim. tipo, nessa hold via sócia. Via sócia. Legal, hein? Então, isso para mim, é um aprendizado muito grande. Te dá uma visão, mundo exponencial de coisas que você traz aqui pro Brasil e você fala, nossa, uau, isso aqui vai fazer muita diferença. E fora que a parte de você ser conselheira é ganho de dinheiro mensal. Claro. E a parte de incorporação. Hoje, eu consigo atender alguns clientes meus porque eu faço gestão patrimonial de mercado imobiliário deles. Então, aí a pessoa às vezes tem o corretor dela, tudo ok, eu vou ver se faz sentido ou não com estudo. Então, isso daqui faz sentido ou não você ter? Eu vou mostrar um estudo de viabilidade, taxa, quanto que pode aumentar, diminuir, o que é o risco, o que não, num cenário bom, num cenário ruim. Se você quer alocar, short stay, long stay, B2B, B2C. Sim. É mais uma gestão macro ali do patrimônio. Do mundo. Sim. Porque às vezes você tem X patrimônio aqui no Brasil, você precisa ter uma proteção de patrimônio, você quer ter um rendimento em dólar, tem muita coisa de oportunidade, só que você precisa ter conhecimento. Porque além de ter conhecimento, eu tenho pessoas muito boas em toda a jornada. Tá, você quer comprar algo em Miami, em Nova York, eu tenho toda a jornada. Porque é financiamento, é documentação, é tributo. Porque se você for um amador, você tributa, pronto, o seu lucro já morreu. Então não é simples como as pessoas vendem. Não. Você tem que entender e pôr na ponta do lápis. Então isso é muito importante. Em Portugal, estava em janeiro também, e é um outro desafio, Europa, porque é diferente de tudo. Assim, eu falo assim, gente, como é diferente? O retrofit, a conta, a parte da insolação é outro mundo. Só que como vale a pena você saber algumas oportunidades para negócio, de você ganhar dinheiro assim. Então, você estar estudando e estar muito antenado, você respirar isso todo dia. Então, a forma hoje, como eu direciono e ganho dinheiro é assim. Não, O sensacional. mercado imobiliário, né? Como qualquer outro mercado, ele é consistência, né, Sofia? Muito. A gente tava falando disso aqui. Consistência, disciplina. E aí eu olhei, João, e eles é um mundo e um mercado que poucas pessoas conseguem atuar. Porque, além disso, eu atendo 5 fundos. Então, eles vão investir aqui no Brasil, fundos internacionais. Eu faço estudo de viabilidade. A comissão não é como de um corretor, mas eles são meus clientes. Então, eles falam assim, Sofia, eu preciso de pôr X milhões em 2024 no Brasil. Aonde? E aí é estudo, é terreno, esse é hotel, esse é não sei o quê, esse é hotel pronto. Que tá no momento, o que né? que tá no momento dentro daquele budget. Então, é um estudo de 100 para dar certo 1. São grandes operações. Então, isso também, para você entrar, precisa ter muito know-how. Então, eu falei, eu tenho esse know-how. Então, eu vou explorar isso. E para mim é gratificante quando você vê, assim, uma grande operação dessa, quando você fecha uma coisa assim grande. E é um outro mercado, é diferente até para você fazer uma narrativa disso, porque é uma coisa que não tá nas minhas redes sociais. A maioria das transações, tudo eu tenho NDA. Vocês sabem. Nem pode divulgar. Eu nem posso divulgar. Eu fiz uma enorme transação em Portugal, até a assessoria descobriu de lá e querem noticiar. Eu falei, pelo amor, eu tenho NDA, mandei. Eu falei, eu não posso.
nem mencionar o meu nome, nem do cliente que fechou aí. Então, é muito diferente quando você tá neste caminho. Por isso que eu falo muito pro corretor, não se deslumbre com rede social, se deslumbre como tá a sua conta bancária. Faça um planejamento de ação e trabalhe. Ponto. Porque o que tá ali na rede social, tem todo mundo no seu objetivo. É intencional. Seja intencional para você realmente ter resultado, não mostrar que tem. Né? Você ter segurança, mostrar o que você sabe fazer, é muito importante. Mas você precisa, de fato, ter resultado. De fato. Então, sentar numa mesa, negociar. Pois eu fui corretora, todos os meses que eu fui corretora campeã. E não foi um cliente que fez a vida. Sabe aquela coisa? Nossa, não tive esse cliente, assim, olha, comprou X unidades. Não. Então, esse desenvolvimento de vender oferta ativa, vender de prospect, de você ir num ponto de captação, de farol. O dia que eu fui pro farol, que eu cheguei em casa e contei para o meu marido. Ele falou, você tá falando sério? Não, você tá falando sério? E aí, eu olho às vezes hoje o corretor, que às vezes tem tanto que falava assim pra mim, eu não sou panfleteiro. Eu falei, eu também não. Por isso a diferença. Panfleteiro teria todo milionário se vendesse apartamento. Agora, eu abordar, duvido que a pessoa não vai abaixar o vidro e pegar um folheto. E vai olhar o folheto. É diferente, né? A abordagem é outra. É outra. Muito bom. E aí, eu sempre olhei como oportunidade. E eu nunca tive uma questão chamada ego. Nunca tive. E eu fiz venda. Eu posso falar pro corretor sobre venda, porque eu fiz em todas as frentes venda. Então, eu sei o que dá certo para ligação, eu sei o que dá certo na rua, eu sei o que dá certo na internet, eu sei o que dá certo de ações que você pode imaginar, porque eu falei assim, bom, tô começando, o que dá certo percentualmente? Então, eu estruturei uma agenda. Então, é resultado. E resultado não leva a desaforo. Então, a pessoa, não sou panfleteiro. Quando eu comecei a vender, porque eu olhei e falei, poxa, dia de chuva, as agências, elas não podem entregar prospect, né? Flyers. Aí, todas as promotoras param. Falei, gente, existe uma oportunidade aí. Então, eu criei uma capa de chuva com o logo da empresa atrás. E eu falei, na empatia, quando você tá na chuva, alguém trabalhando bem vestido com uma capa de chuva, a pessoa vai abrir o vidro. Bem melhor. Eu fiz tanta venda em dia de chuva. Sabe o que é venda? Uhum. Da pessoa que pegou e foi no dia... Não, eu quero que tava lá mocinha embaixo da chuva. É ela que eu quero que me atenda. E era eu. Então, tudo é a forma. Eu tive, vai ficar com pneumonia, tá na chuva, meu Deus. Mas olha o resultado. Você está trabalhando. E eu vejo que muitas pessoas vão para a área imobiliária e elas acham que é um downgrade. Eu não tinha problema de eu ter graduação, mestrado, pós-doutorado e estar ali. Qual que é a vergonha nisso? Eu estou trabalhando. E eu quero mostrar... Mas não é, você sabe qual é o grande problema? O corretor de imóveis, ele sempre foi muito mal falado. É assim, ó, tudo deu errado na vida do cara, aí ele vira corretor de imóveis. Todo mundo vem entendeu? nesse Foi que é estigma, uma entrada mais É. fácil. Nos Estados Unidos e Miami, você vai, todo mundo tem a certificação de corretor. Você vai ali, todo mundo tirou. É uma coisa assim, todo mundo tenta, né? Mas a diferença é você ser consistente naquilo ali. Você ter um planejamento e fazer mesmo. Não tem como dar errado. Mas Não tem como. Mas você tem que pensar o seguinte, Sofia. Você veio de uma estrutura grande. Sim. Ou seja, você tem uma pós, você tem doutorado, mestrado. Sim. A sua cabeça não é de corretor. A sua cabeça é de empreendedor. Sim. E você usou, teoricamente, Eu sempre me olhei como empreendedora. o certificado só para fazer negócio. O grande problema é, a maioria dos corretores, eles são corretores. Eles não E a são cabeça empreendedores. É uma cabeça de É isso. funcionário. É. Ele tem E uma eu falo cabeça isso de no meu livro, que eu falo Mentes Milionárias, o segredo dos empreendedores. E eu falo sobre o autônomo, porque você tem uma grande chance. Nenhum bilionário foi CLT praticamente. Pode olhar. Não, ele pode até ter sido, mas ele não se manteve. Ele não ficou Entendeu? bilionário sendo. Nunca, não tem como. Nunca. A conta não Impossível. fecha, é Não tem impossível. como. É o risco, é a inovação, não tem como. Então, eu sempre olhei como oportunidade aquilo ali. Então, era mais difícil, domingo a domingo, mas escolha o seu difícil, né? A pessoa tá ali trabalhando no domingo reclamando, então não trabalhe, não vá. Não Você vá. já tá ali, faça algo bom.
É o que você falou, escolha o seu difícil, né? Porque vai ser difícil. Vai fazer regime? Vai ser difícil. Não vai fazer regime? Vai ser difícil ser gordo também. Sim. Entendeu? A saúde. A saúde vai prejudicar. Sim. Vai ser difícil você não correr. Vai ser difícil você correr porque vai machucar o joelho, não sei o quê. Sempre vai ter uma dificuldade. Você tem que escolher o que você quer. Então, eu sempre olhei como oportunidade e eu falo muito sobre o quanto a gente precisa acreditar. Primeiro na gente, desenvolver um plano de ação, porque muita gente vive numa teoria. Eu falei, ei, começou? Não, Sofia, veja bem. Aí eu falei, mudei de área, tenho que comunicar que agora eu vendo apartamento. Vamos lá para a internet. Pronto, a blogueirinha. Gente, isso daí, olha, influencer agora. Eu falei, bom, se hoje você pega o salário de grandes influencers, olha a Virgínia. Então eu falo assim, meu amigo, é melhor você parar porque você tem esse resultado dela. Então, não menospreze com o seu doutorando aí se você não tem aquele resultado ali, né? Porque você tem que olhar e aprender. E eu sempre tive esse olhar de aprender, porque sempre alguém tem algo a ensinar. E eu falei, bom, tem 8 bilhões, tinha 7 bilhões e pouco, hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Como que as pessoas vão saber que eu vendo apartamento? Numa maior escala. Então, eu comecei na internet. Mas eu sou uma pessoa introspectiva. Então, quem olha, eu faço palestra para 6 mil pessoas, já fiz para 10 mil pessoas. Não imagina, porque é treinável. Mas eu sou a pessoa que, se pudesse, não teria rede social, eu não teria. Mas a partir do momento em que eu decidi trabalhar com venda e venda de imóvel, eu preciso me comunicar. Se a pessoa não sabe que eu existo, eu não existo. E aí comecei. O meu logo era a minha foto de perfil. E aí eu começava, não tinha uma foto minha na minha rede social. Mas eu comecei a fazer patrocinado, muito patrocinado. Eu colocava assim, olha, tem essa padaria, você gosta dessa padaria, de tomar um café e tal? Eu tenho um projeto do lado. E eu comecei muito a fazer essa questão de restaurante, do que era próximo. Eu mapeava um raio de 3 quilômetros e eu colocava tudo aquilo ali para conteúdo. Depois disso, eu falei, bom, mapeei. E aí um amigo falou assim pra mim, Sofia, você gosta tanto de ajudar as pessoas, por que você não aparece, né? Porque realmente tava uma coisa chata, porque eu patrocinava, vinha muito resultado. E eu falava, nossa, gente, eu com essa voz aqui, vou gravar, quem que vai ouvir? Quem que vai querer ver? Não, pelo amor de Deus. E eu demorei muito por conta dessa objeção. E eu falo muito isso porque as pessoas sempre esperam o mundo perfeito pra começar. Não tem. Você tem que ir lá fazer, gostando ou não gostando. Não gostava, não é uma coisa que eu fico confortável, uma coisa que eu estou confortável estando lendo um livro. Fora isso, eu já estou fora da zona de conforto. E a gente precisa fazer isso todo o tempo. E aí eu comecei. Quando eu comecei, eu começava só com a voz, assim, olha, gente, que legal, tal, só. Pra eu virar, pra eu falar um bom dia e tal, demorou. Foi muito trabalho ali, porque eu falava, ai, meu Deus. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto mesmo e fazer. As pessoas têm muita teoria, sempre vou começar. Se eu pegar um vídeo meu hoje, uma gravação de podcast hoje, de 11 anos atrás, hoje tá bem melhor. Claro. Mas não vai estar melhor do que se eu fizer toda vez, se eu estiver mantendo essa frequência, o ano que vem. Ano que vem vai estar melhor. Mas se eu parar, não vai. Eu não vou evoluir. Então as pessoas, elas já querem chegar numa posição muito boa, sem errar. Sem fazer, sem olhar e falar, nossa, que horror. Eu olho meus vídeos que eu fazia assim pra cliente e falo, meu Deus, que eu não consigo postar nem TBT. Mas faz parte do processo. Consistência, né? E você sabia onde você quer chegar. Então, eu não faço nada aleatório, eu faço realmente intencional. Então, eu tinha um planejamento para eu conseguir ter um posicionamento da minha marca, do que eu faço para eu comunicar às pessoas. Então, é por meio de campanha, é por meio de rede social, é por meio de toda a ferramenta que você tiver. Porque se você alcançar uma pessoa, pelo menos você alcançou uma pessoa. Se você não fizer, você não vai ter alcançado ninguém. Às vezes a pessoa olha... Ontem uma seguidora falou, ai, Sofia, só tenho 20 views nos meus stories. Eu falei, você já parou pra imaginar 20 pessoas uma do lado da outra? É gente. 20 pessoas pararam pra ouvir você. Pra ouvir você. É isso aí. Hoje as pessoas têm uma TV na mão. Então, aproveita. Não vai ser bom, teve engajamento, não teve, mas mostra ali você. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, esse foi o meu momento de virada e como eu entrei no mercado. Longo, né? Mas
Não, tentei mas- resumir ao Não, máximo. Tá ótimo. Não, foi ótimo. Foi ótima a explicação. Eu vou fazer uma mentoria gratuita aqui agora, se vocês me permitirem, né? Aproveita, João, aproveita. Tem que aproveitar, né? Nós ficamos sócios recentemente de um loteamento que é o Montanhas de Cabreúva, todo mundo aqui já conhece no programa. E eu mudei basicamente junto com eles toda a estrutura de vendas e, enfim, o marketing, mudamos tudo, né? Então, eu quero saber, se você tivesse hoje um loteamento, o que você faria, talvez, para vender mais, para se diferenciar, né? Quais seriam as estruturas? O que você traria, por exemplo, para poder me ajudar, né? Como dono de um loteamento? Eu queria saber do seu ponto de vista, né? João, O que você excelente faria? pergunta. Primeiro, eu fazia um estudo mercadológico de lote nível Brasil. Certo. Primeiro ponto, porque eu preciso saber, mesmo que Cabreúva, você vai pegar muito ali região Indaiatuba, muita região de interior próximo, mas você, além dessas cidades, você tem que ver nível Brasil para entender os diferenciais e pessoas com potencial intenção de compra em lote, porque o perfil de consumo, ele é quem compra lote, né? O segundo ponto é quem de fora, temos aí 4 milhões média de brasileiros que moram em outros países, que ganham em outras moedas, mas que são brasileiros, que é o meu público-alvo. Desses 4 milhões, qual desses tem raiz em Cabreúva? Porque essa pessoa, ela sempre quer Voltar para casa, de fonte alguma pra cá. forma. Geralmente, você vai encontrar um percentual aí de umas 100, 150 pessoas por se tratar da habitação de Cabreúva. E Se aí região, você- né? Campinas, Sim, né? Você Campinas, pegar Indaiatuba, abrir um toda pouquinho aquela- o compasso, Se né? você olhar e você pega o valor e transfere isso para dólar, é de graça. Cai muito. Cai muito. E aí você tem uma frente. A segunda frente, quando você vê comportamentos de lote, é dar soluções de construção. Então, oferecer um serviço ali que faz um cross, porque as pessoas não querem dor de cabeça, e você mostrar para elas de forma muito prática e clara o que aquilo realmente se torna um bom negócio. Porque uma coisa é chegar aqui para você e falar assim, João, é um bom negócio. Tá, mas por quê? Por causa disso, você vai pagar isso, vai lucrar isso, em tantos anos vai ter isso, e é isso daqui. Você não vai ter uma dor de cabeça. Então, eu colocaria, ou você mesmo como loteador, formalizar e colocar um cross de empresas suas mesmo, seja para oferecer construção e serviço, porque as pessoas, elas prezam isso. Um dado muito importante que eu aprendi recente, a Universidade de Miami me convidou, eu fiquei 3 meses em Miami, inclusive, estudando sobre a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. E uma das coisas mais importantes é a segurança, é a qualidade de vida, que isso teve uma alteração de 1% média global. Então, como que você consegue oferecer essa segurança para cidades mais perigosas do entorno? E aí você tem que fazer um estudo das delegacias do entorno, não de Cabreúva, porque é uma cidade menor, Pequenininho. mas do entorno, num raio, que você consegue oferecer uma segurança para onde você está. Então, eu faria uma campanha muito forte sobre isso, porque são pessoas com potencial de compra que podem ter o seu segundo imóvel para um lote como uma Segunda casa de moradia. veraneio, porque Legal. Cabreúva é uma região bem tranquila, né? Isso. Então, você consegue fazer isso. Outro estudo potencial, eu elencaria tudo o que tem em Cabreúva de todos os índices para a campanha de marketing regional. Total. Porque quem no Brasil conhece Cabreúva? Eu Pouquíssimas conheço pessoas. porque eu fui diretora de área de expansão, então eu tenho o Brasil mapeado. Eu não conhecia. Pra Entendeu? ser bem sincero. Eu já morei em Indaiatuba, então, e a central era em Campinas, então Campinas Tá próximo. tá ali. próximo, então Sim. eu acabo conhecendo por regionalidade. Mas fora isso, as pessoas não sabem o que é esse interior O que próximo. existe e o que tem, né? Você tá próximo e você tem como fazer muitas coisas. Então, eu elencaria diversos empresários de investimentos de outros pontos do que o seu lote pode trazer de investimento para girar um ecossistema. Então, quando você tem um ecossistema, você consegue precificar depois melhor e dar valor para quem está comprando. Ótimo. Isso são algumas estratégias. A parte de venda padrão, isso daí o feijão com arroz precisa existir, ver o seu PDV, ver sua verba, o quanto está consumindo ali, sua margem de produto, padrão de estar ali, porque naturalmente num raio de 3 km você vai ter aí 4 a 5% de vendas naturais de quem mora ali.
Então, isso daí fazer um mapeamento padrão com o corretor, mas a venda de larga escala é você conseguir, porque são verbas pequenas, mas que são estratégicas. Para você falar assim, olha, Cabreúva existe e faz sentido você comprar por causa disso, disso e disso, de forma bem clara. Por que eu quero morar lá? Por que eu quero ter uma casa de veraneio lá? Quanto tempo de distância de São Paulo? Qual é o principal polo de São Paulo? Qual é o metro quadrado mais caro hoje de São Paulo? Hoje, consumo, todo mundo quer, é ali a parte do Complexo Matarazzo, né? Hoje é o metro quadrado mais valorizado, único hotel aqui no Brasil que está na lista dos 50 principais hotéis do mundo, né? Então, essa lista é muito forte. Quanto tempo daqui para lá dessas pessoas? Porque ali você tem que mapear as pessoas que se hospedam ali, que elas podem ter uma casa de veraneio, que para muitas é uma fatura de cartão de crédito. Com certeza. É verdade. E você vai ter terra, né? Sim. Fora aí a parte padrão, que eu elenco, são pessoas, os nativos de Cabreúva, comportamento de consumo, quem são essas pessoas, qual a origem da família, quais são os gostos, comportamentos, o que assim faz sentido o que para as pessoas de Cabreúva? Para a gente se comunicar na linguagem delas. Não que, isso aqui em São Paulo é bom. A linguagem de Cabreúva, ela precisa ser clara para Cabreúva. A linguagem para fora, ela tem que ser clara para quem está fora. Um brasileiro que mora fora, ele já não pensa mais como quem está morando aqui. Então, você já tem que fazer esse alinhamento. Eu vendo muito para cliente brasileiro fazendo esse alinhamento de oportunidades que a pessoa lá confia. Ela sabe que é um bom negócio. Então, mostrar para ela que é um bom negócio. Então, eu nunca trabalho com um viés de plano. Eu trabalho com um viés de média 8 a 10 planos de ação de marketing e desenvolvimento de vendas. Porque se você tem, em número de vendas hoje, mundo, 30% por captação ativa, 30% é um número forte para captação ativa. Como que você capta no mundo com 8 bilhões de pessoas? Então, você vai fazendo um funil. E como que, você pode dar um tiro no oceano com uma verba de marketing e jogar no lixo. Agora, quando você mapeia realmente o comportamento de consumo, quem tem um potencial interesse, pessoas que olham lotes, você já vai afunilando. E você consegue ser muito mais assertivo, economizando muito mais sua verba de marketing e não queimando tanto em internet. Quantos por cento você tira, por exemplo, de um empreendimento, de uma incorporação para verba de marketing? Olha, do VGV? Do valor geral de vendas? Geralmente, o mercado, ele trabalha... Porque o nosso ciclo é longo, né? Então, você vai pegar hoje 40 meses, 36, da data de lançamento até... a última venda. A última venda. Então, PDV, desmobilizar PDV, aí faz fundação. Todo esse período, a média, hoje, o mercado trabalha de 3% a 4%. Isso aí. Então, do VGV. Se você for muito... Tem vários testes aí, inclusive eu tô contratada, a gente vai fazer um experimento aí bem novo aí no mercado de um lançamento, que eu falo em breve, que são testes e inovações de formas diferentes de lançar. Porque você pode economizar num lançamento, num meeting, e você colocar com uma forma mais estratégica de pessoas, porque é lote, né? Então, quantos corretores tem em Cabreúva? Todos eles sabem que existe esse lote, o que eles têm de vantagem em vender. Então, todas as ações, elas são as de feijão com arroz, né, que elas têm que existir. E essas de larga escala, ela precisa ser muito, muito bem pontuada. Isso é o que faz uma diferença de olhar panorâmico total. Você vende rápido. Faz um 360 Sim, ali em tudo que tem. Porque é aquela coisa, tá ruim, mas tá ruim pra quem? Sim. Tem muita gente que isso, se você mostrar o porquê daquilo ali, você consegue convencer. A questão é mostrar mais o que faz sentido para a pessoa, que às vezes nem ela sabe que ela precisa, do que outra coisa. Eu fui esses dias almoçar com um cliente, eu estava em Nova York, falei, poxa, faz tempo que eu não vejo tu aqui e tal. Eu mostrei para ele uma oportunidade que ele não sabia que ele precisava. Mas é uma oportunidade. Então, e eu não estava vendendo para ele, eu estava conversando. E ele comprou. Então, quando a gente entende qual é a oportunidade, você consegue clarear isso para qualquer pessoa. Mas o incorporador, ele precisa saber qual é realmente a oportunidade que é. Sabe aquela cereja do bolo? Sim. É a segurança, dados, né? são tudo dados, isso. são É. dados. A Se gente você tem hoje... sentar e for numa reunião comigo, se você for meu cliente, você vai ver gráfico e gráfico e gráfico. Porque eu não acho nada. Eu tenho certeza em cima de dados. Eu tô te falando por cima de alguma coisa. Então, a pessoa, ela tem uma confiança naquilo. Sim.
A gente tem hoje um departamento interno, a gente desenvolve shopping de vizinhança, né? No formato Build Suit. É aquilo que a gente fala, eu não invento nada, mas eu melhoro bastante coisa. Sim. Então, assim, o shopping de vizinhança já existe, o BTS também. Eu falei, cara, por que ninguém juntou essa parada, né? Por que ninguém faz um shopping de visão, um open mall já todo alugado da base? Sim. Nos Estados Unidos isso acontece Sim. com muito mais frequência, aqui Sim. no Brasil nem tanto. Na verdade não acontecia, né? A gente que tá trazendo. Mas é tudo com base em dados. Então hoje a gente tem uma equipe com 8 pessoas, basicamente para fazer estudo de mercado, para implantação de shopping de vizinhança. Então o que tem, o que não tem, qual é a persona, qual é aquela galera que mora ali, Sim. quem passa por ali, tem movimento pendular, não tem. Você faz estudo de calor? Fazemos estudo de calor para passagem de pessoas, então tanto pedestre... Pra ver a renda, eu Exato. acho isso A gente fantástico, faz o estudo também in loco, muitas vezes, de contagem de pedestre, contagem de carros, de veículos, em horários específicos para saber o que acontece. Por quê? Sem informação a gente não tem como tomar decisão nenhuma, né? Os dados hoje são os principais. Não tem como. Não erra. Você tem uma variável do percentual de erro, que é 5% para mais ou para menos. Não foge daquilo ali. Se você tiver um bom estudo, não foge daquilo ali. E uma coisa que eu reparo muito é que as pessoas olham muito pro retrovisor, né? Então, quando tem um empreendimento que tá lá largado, que tá problemático, que tá... mas isso aí já tá fracassado. Poxa, isso aí tá 2 anos vendendo, isso aí tá não sei o quê. Cara, mas o que fizeram? Sim. A primeira pergunta que eu faço é o que fizeram até agora? Até agora fez isso, tá bom. Mas, cara, se você mudar essa peça, trouxer um estudo bem feito, você muda tudo. Sim. Né? Aquele cara vendeu o produto dele 20 milhões em um ano passado. Cara, por que o cara não pode vender 40? E Potencial aí ele tem? A grande desculpa, né? Quando eu peguei e coordenei vários projetos que era, não, mas é o preço. Não, baixo preço que vai. E não, muitas coisas não é o preço. É a argumentação do que aquilo vale, que as pessoas não sabem. E às vezes não tá claro nem para um incorporador. Porque não, é bom, é que aquela coisa assim, né? O filho nunca é feio pro pai. Então, é bom, mas por quê? Como que é a clareza da outra pessoa, de quem é a pessoa que vai comprar aquilo ali? Por que ela precisa daquilo ali? Tem que estar claro. O time tem que estar alinhado com aquilo. E ponto. Existe muitas oportunidades no mundo pra gente falar assim, não vendeu por causa disso. Não. Você tentou tudo? Não, você não tentou tudo. Não tentou, porque haja oportunidade. Mas o pessoal não tenta nada, sabia? É sério. O que eu enxergo, tá? O marketing hoje é muito ruim das pessoas. Eu vou dizer algumas ações que nós fizemos lá no Montanhas. Montanhas foi um projeto que demorou 15 anos para ser aprovado. 15 anos? 15 anos. Então, você imagina você, teoricamente, estar há 15 anos falando desse projeto e nunca acontece. No dia que aconteceu, que foi, se eu não me engano, meio de 2021, saiu o RI, a cidade, as pessoas já não acreditavam mais. Porque, tá 15 anos, cara. Você tá 15 anos aqui e a coisa não aconteceu. Então, a nossa dificuldade, minha e do Eliseu, foi chegar para também falar o seguinte, cara, precisa mudar tudo. Precisa trazer uma cara nova, precisa trazer gente nova, precisa trazer projeto novo. Até o preço, né? Então, o preço tá errado. O preço tá errado. Tá errado. Mas assim, muitas vezes é para baixo. Ele tá errado, ele tá subdimensionado. E você tá tendo dificuldade por isso. Sim. Porque ninguém acredita que aquele produto é premium. Ele não tá com preço. Ele não tá vestido para aquilo, né? Sim. Exato. E tem que ter uma comunicação. Né? Então, a partir do momento que você teve uma comunicação de descrédito, como que você mostra uma narrativa de crédito para aquelas pessoas? Não, a gente teve que construir. Eu construí uma campanha inteira para poder refazer algo que ninguém mais acredita. Sim. E é engraçado que o resultado ele vem na hora. Sim. Quando você coloca a fala certa para as pessoas certas no lugar certo. Não tem como. Não tem como. É uma engrenagem que teoricamente estava desajustada e o que a gente fez foi só colocar no lugar certo. Porque o produto era bom, o lugar é bom, as pessoas querem esse tipo de produto e não encontram. Sim, não tem. É só juntar, entendeu? A fome com a vontade de comer. Mas você pega, eu não vou falar o nome da agência que estava fazendo, como que pode uma agência não ir no lugar aonde ela vai vender? Não tem como que ela não pode ir lá e sentir? Cara, não tem como. Entender quem é a vizinhança, quem são as pessoas. Quem vai comprar? Quem são os personagens da cidade, né, João? Você sabe que eu tenho... quem são os personagens da cidade. Eu tenho clientes, assim, que às vezes ele fala assim, eu tô pensando nisso aqui. Quando é fora do país, principalmente, igual agora, tinha 4 propriedades e eu faço questão de ir em diversos horários pra eu olhar, pra eu conversar, pra eu ver se faz sentido,
para mapear um possível risco ou não para o cliente, sabe? Porque eu não posso ter um interesse enviesado. Eu tenho que mostrar para ele o que é melhor. Então, isso é diferente. Eu até vou responder uma seguidora, ela me mandou uma caixinha hoje, ela falou assim, cliente de luxo é fiel? E eu achei tão... Eu nunca tinha recebido essa pergunta. E eu vou responder ela exatamente. O cliente, ele é fiel a ele. E cada um de nós somos fiéis a um bom negócio. Ele vai ser fiel a você, se você trouxer para ele um bom negócio. Os meus clientes hoje me ligam e falam, me mandaram isso aqui vale. Porque eles têm confiança. Eles não têm a parte de falar assim, nossa, é fiel a você? Não, eles têm confiança no dado que eu vou levar para ele. A partir do momento que eu estiver desatualizada, não terá mais simples assim, a vida é assim. É um ponto. Então, quando você olha uma agência que não vai no lugar, é uma premissa básica. Não funciona. Você não sente como que é aquilo. Não. É que existem coisas que são, assim, normais, né? Por exemplo, você foi para Nova York agora recentemente. Quando você entrou no avião, você perguntou pro piloto se ele tinha certificado, se ele estava com os cursos em dia? Não, porque tá lá, né? Tem porque você confia, não é? A regulamentação. Pois é. Mas a relação que nós temos, por exemplo, com uma aviação é diferente do que você tem com um corretor e é diferente... Sim. Porque você não é... Mercado. Apesar de você ter crédito, você não é uma corretora. Você trabalha com dinheiro, você trabalha com números. Se fecha a conta, você passa para frente aquela informação. Sim. Então, você, na verdade, trabalha no mercado financeiro. Sim. uma loucura, é um fato, né? é uma loucura. Você trabalha no mercado financeiro. É verdade. Né? É que o trabalho financeiro, ele tá lastreado em imóveis. Em imóveis, mas é um ponto. Então, você é uma assessora financeira. Sim. Né? Aonde eu quero chegar? Quando a gente vai, talvez, operar ou vai no médico, você olha o diploma dele ali, então aquilo te dá uma garantia, mas não necessariamente aquele diploma é de verdade. Sim. Né? E quando você falou assim, eu vejo para o meu cliente e o mercado de luxo ele é fiel, na verdade ninguém é fiel a ninguém. As pessoas são fiéis a números. Sim. Se os números param de pé, elas viram Fato. fiéis a você. Então acho que o maior Você fez aprendizado... um bom negócio? Nossa, meu... Vai fazer sentido para ela outras vezes. Exato. Sim, o maior exatamente. aprendizado que fica aqui hoje, né, de tudo que a Sofia falou, nós não somos só um corretor, né? Nós somos empresários com um Cresce. Sim. Então, para você fazer dinheiro no mercado imobiliário, você precisa ter o empreendedorismo na sua veia, para que isso corra e abra novos negócios. E a segunda coisa que a gente também entendeu aqui é que, por mais que a gente trabalhe com terra, com imóveis, nós falamos de dinheiro. Sim. No fim da conta Só. É número. Tá, mas eu vou pagar tanto, vai render tanto, eu vou vender por quanto? E dinheiro não leva desaforo. Não leva. Não. Não leva. Entendeu? E quanto mais o cliente tem, menos desaforo. Você não vai ter outra chance de errar. Eu comparo o mercado imobiliário, o mercado financeiro ao mercado de aviões, mercado de transporte humano. Que também não pode errar. Não. Um erro mata e estoura tudo. Tudo. Entendeu? É fato. Você pode quebrar uma família, né, no mercado imobiliário ou no mercado da aviação. Sim. Você pode destruir uma cidade, dependendo de onde você cai e como você cai, porque dependendo do projeto que você fizer, um loteamento, você pode arruinar muita gente. Então, muito legal o nosso bate-papo. Eu acho que é pouco tempo para tanto conhecimento. É isso. Né? Obrigada. E eu já fico aqui fazendo um convite para um próximo Visionários, porque você vai ter que ter um Vai ser um volume 2, né, prazer, Sofia? Vai ter vamos, que ter um volume 2, tem muito assunto. Com certeza, vai ser um prazer. Amei estar aqui com vocês, compartilhando isso. A gente Amei. vai fazer um evento também em breve, né? Que vai ser o evento do Visionários ou do The Real Estate Brasil. Eu te convido também para você palestrar com a gente, para bater um papo. Sempre muito bom ter pessoas com uma cabeça aberta, né? Uma cabeça internacional, como a da Sofia. E eu acho que esse seu network, essa sua, enfim, caminhada, né? De ser literalmente uma cidadã do mundo, vai ajudar o Brasil. Sim. Porque o que você vê lá, você traz para cá. Sim. Né? Então, a bênção, ela chega aqui com bons projetos, com bons números. E é isso que fica, né, Eliseu? É isso aí. E agradecer a Sofia. Esse insight da identidade, né? O Cresce, né? Ele é só um documento. Né? E o documento, como se fosse um documento de identidade, né? Sim. Ele não é a sua identidade, ele é a sua identificação. Sim. Então, ele te identifica como aquela função, como aquela profissão, ou como aquela pessoa. Mas a sua identidade é o que a Sofia faz, é o que a Sofia criou no mercado, né? Então, é quem você é de fato. Então, você é um corretor empresário,
ou você é um corretor com cabeça de funcionário ainda. Sim, que precisa fazer uma venda, uma conta e Isso, nunca vai ser exatamente. próspero, porque tá só naquilo ali, sabe? Isso aí. Não. E onde está o foco, né? O teu foco tá numa meta, numa métrica pequenininha, numa metinha ali para você bater para você, ou você tá no foco realmente de um propósito. Sim. E quando você tem um propósito, e o seu propósito é ser a melhor corretora, ou o seu propósito é ser uma grande empresária, Sim. muda tudo. O dinheiro passa a ficar em segundo plano e ele vem como uma consequência do trabalho bem feito, né? Fato. Identidade. Se identifique como empresário. Muito bom. Ai, que Show de bom. bola. Muito Sofia, bom. obrigado. Uma salva Obrigada de palmas para a Sofia. Obrigada pelo convite, amém. Obrigado legal. a você. E você, a gente se encontra, né, todas as terças-feiras às 22 horas e também domingo, reprise às 15h50. Visionários sempre trazendo aqui pessoas como a Sofia, que é uma cabeça visionária, para poder entregar sempre um conteúdo que vai fazer você refletir. E eu espero que você faça isso, espero que você tenha ouvido tudo isso e trazido aí para sua realidade diversas formas de empreender e de enxergar. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo, com mais uma pessoa, essa cadeira aqui sempre trazendo visionários e visionárias com muito potencial. Valeu, até a próxima semana.